aí pessoal, tudo bem? Eu estava pesquisando aqui um pouquinho sobre o universo e o tamanho do universo. E eu fiquei impressionado com as dimensões, as escalas de tempo, de espaço. Quando a gente fala em cosmologia, essas escalas elas vão muito, mas muito além do que a nossa compreensão consegue assimilar. São escalas de tamanho, de distâncias, assim, inimagináveis. E eu dei uma pesquisadinha um pouquinho sobre essas coisas e eu fiquei realmente impressionado com isso. Olha só, no nosso dia a dia aqui, no nosso cotidiano, a gente lida com quais unidades, né, de medida? Quando a gente pensa em distância, a gente pensa o quê? Em centímetros, em metros, em quilômetros. Quando a gente pensa em tempo, nós pensamos em segundos, em horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, né? Quando você transporta os tamanhos e as dimensões para o universo, quando nós pensamos nas estrelas, nas galáxias, nos aglomerados de galáxias, essas escalas de tamanho, elas alcançam proporções que vão além da nossa compreensão. Quer ver só um exemplo? A Terra, nosso planeta aqui. Nosso planeta tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. É uma unidade de medida que a gente consegue assimilar. Agora, quando nós pensamos no Sol, que é a nossa estrela, já é muito maior quando comparado com a Terra. O Sol tem cerca de 1.391.000 quilômetros de diâmetro. Ou seja, caberiam muitas e muitas terras dentro do Sol. Agora, o Sol é uma estrela relativamente pequena no universo. Hoje, os astrônomos, os cientistas, eles observam estrelas 1.400 vezes maior que o nosso Sol. Quer um exemplo? A estrela VY Canis Majoris, que fica na constelação do Cão Maior. Essa é uma estrela muito grande. É uma super gigante vermelha. Alguns dizem que é uma hiper gigante vermelha. VY Canis Majoris, olha só. O diâmetro dela tem cerca de 1,97 bilhões de quilômetros de diâmetro. Cerca de 1.400 vezes maior que o nosso Sol. É muito grande. Se essa estrela fosse colocada no lugar do nosso Sol, aqui no sistema solar, a órbita dela alcançaria Saturno. A estrela mais próxima do nosso Sol, por exemplo, ela está cerca de 4,4 anos-luz de distância do nosso sistema aqui da Terra. Então você imagina só, lembra das aulas de física lá? A luz viaja a 300.000 quilômetros por segundo, não é isso? Então, olha só, a luz que sai do sistema Alpha Centauri, mais precisamente da estrela Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da nossa estrela aqui, ela leva 4,4 anos para chegar aqui na Terra, viajando a 300.000 quilômetros por segundo. Isso é inimaginável. Agora existem estrelas que viajam, que a luz que sai delas para chegar até aqui, até onde nós estamos, viajam milhões, bilhões de anos-luz de distância. Como o universo é grande. Como nós somos pequeninos comparado com esse padrão de escala tão grandioso. E quantidade de estrelas? Tem muita estrela no universo, mas muito, bilhões e bilhões de estrelas no universo. Existem mais estrelas no universo observável do que grãos de areia em todas as praias da Terra, por exemplo. Muito mais. Só na Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de estrelas, uma média. Existem bilhões de galáxias
no universo observável. O universo é imenso, é grande, é muito além da nossa compreensão. E quando eu estava pensando nisso, eu não pude deixar de pensar no Criador do universo. Sim, porque eu creio que o universo tem um Criador. Tudo isso que a gente vê, tudo isso que nós falamos aqui, eu não acredito que é fruto do acaso, não. Eu tenho a convicção de que Deus criou o universo. E aí eu me lembrei de um texto que está na Bíblia, no Evangelho de João, primeiro capítulo do Evangelho de João. Diz assim, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olha só que interessante. Lendo esse texto aqui, eu me lembrei de um outro texto que nós poderíamos colocar em paralelo a esse texto que eu acabei de ler, que é o texto da criação, que está lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 também, que começa com a palavra no princípio. João vai dizer aqui, no início do Evangelho, no princípio. E o livro da criação também começa com a mesma sentença. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E aí segue o relato da criação toda. A palavra criadora de Deus. Parece que a intenção de João aqui, usando exatamente as mesmas palavras, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Há uma intenção clara de João aqui, quando ele vai escrever então o relato, o seu evangelho, vai falar sobre a vida e a obra de Jesus. Há uma preocupação dele, enquanto evangelista, de deixar bem claro, olha, esse Jesus é aquele que no princípio era a palavra, que não só estava com Deus, mas que era Deus. Por intermédio dele, todas as coisas foram feitas. Todas as coisas. Guarda essa palavra aí. A gente estava falando do universo. Nós estávamos pensando como o universo é grande, é vasto, como o universo é muito além daquilo que a nossa mente limitada pode compreender. O universo foi criado por ele. O Criador do universo se esvaziou e assumiu a forma humana. E aí eu te pergunto, por que um Deus tão grande e tão poderoso, capaz de criar algo tão grande, tão gigantesco, tão incompreensivelmente maior do que tudo que a gente pode imaginar, como é o caso do universo, por que razão esse Deus se fez carne e habitou entre nós? Por que o infinito assumiu uma condição, de certa forma, finita, parecida com a nossa, para estar conosco aqui? A resposta é muito simples. Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus gigantesco, é o Deus criador do universo, mas também ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer se relacionar de forma pessoal, tete a tete, olho no olho, com cada um de nós, comigo e com você. O infinito
se tornou finito por amor a mim e por amor a você. Um texto na carta aos Filipenses do apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro. Vai dizer que mesmo existindo na forma de Deus, Jesus não se apegou a isso, mas ele se esvaziou para assumir a condição de homem. E achado ainda na forma humana, ele se humilhou e se esvaziou ainda mais, renunciou ainda mais todos os seus direitos e privilégios enquanto Criador e sustentador do universo, para assumir a condição de servo. E na condição de servo, ele pôde então cumprir o plano eterno de Deus Pai, que era resgatar o relacionamento com o homem que havia sido perdido. Isso é maravilhoso, não é? O Deus tão grande, o Deus infinito, o Deus transcendente, o Deus que é capaz de criar algo tão grande, tão gigantesco, tão complexo quanto o universo. É também um Deus que se preocupa de forma individual com você e comigo, que nos ama de forma incompreensível, ao ponto de dar a sua própria vida para nos resgatar. Eu sei que nós vivemos num mundo bastante agitado. A nossa agenda, ela está sempre cheia de coisas. Nós temos demandas demais. Nós vivemos numa sociedade onde tudo exige muito do nosso tempo. E aí eu pergunto para você, você tem arrumado um tempinho na sua agenda para se relacionar com alguém que, apesar de ser tão grande, de ser tão poderoso, de ser tão infinitamente maior do que nós podemos compreender, se preocupa e quer se relacionar contigo, te ama de forma toda especial? Você tem arrumado um tempinho na sua agenda para se relacionar com ele? Fica a pergunta. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.